Pessoal, tudo bem com vocês? Como estão? Estamos indo ao ar novamente com mais um episódio do DR's Cast. Ladeado da minha boa e velha companheira, doutora Francine Delfino. Como é que tá? Tudo bem, Dan? Tudo bem? Nosso público querido, advogados, advogadas, estudantes, curiosos do direito. É um prazer estar aqui mais uma vez com esse público seleto. É isso aí. Toda quarta-feira na telinha do seu celular, do seu PC, da sua Smart TV, compartilhando conhecimento jurídico de qualidade. E hoje, não sendo diferente, o nosso entrevistado falará um pouco sobre direito imobiliário e direito empresarial com vocês e com a gente. Recebemos aqui hoje a ilustre visita do nosso colega, Dr. Luiz Cabral, sócio da Cabral Advogados Associados, escritório especializado em advocacia empresarial e imobiliária. Dr. Cabral, é um prazer recebê-lo aqui com a gente. Seja bem-vindo. Danilo, posso chamar de Danilo? Opa, com certeza. Doutora Fran ou Fran. Com o prazer é todo meu de participar nesse programa que já está se tornando um sucesso na advocacia de Guarulhos, no meio dos operadores do direito. Olha, os primeiros programas que vocês fizeram foram maravilhosos e eu me sinto muito honrado de fazer parte desse cast agora com vocês aqui. Valeu, Cabral, obrigado. A honra é toda nossa de receber você aqui e da disposição de você poder compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente, com os colegas. Esse é o objetivo, poder disseminar os temas que passam aqui por essa mesa, poder espalhar e auxiliar quem nos assiste com uma porcentagem do conhecimento que cada um tem. Bacana? Cabral, eu quero iniciar aqui, né, o nosso bate-papo, a nossa conversa, com uma advertência que eu faço a todos os convidados. Claro. Isso aqui é um podcast, então é uma resenha, é uma conversa descontraída, a gente vai tentar ser o menos burocrático possível. Claro. Lógico, pelo assunto ser direito, a gente às vezes acaba sendo um pouquinho técnico, mas fica à vontade. Obrigado. Legal? Obrigado. Bacana? Então, eu gostaria, Cabral, já de iniciar aqui, né, o nosso bate-papo, o escritório especializado em direito imobiliário e direito empresarial. Então, fala um pouquinho do que seria essa especificidade de cada direito aí, de cada área que seu escritório trabalha, a diferença, né? Porque como a gente tem um público que é estudante, uma galera que está ali no início e está tentando se especializar, para elas poderem entender e tirar uma conclusão do que é o que mais faz nesses setores aí. Claro, vai ser um prazer. Bem, eu queria até, antes de responder, falar um pouquinho da minha trajetória. Legal. E como eu cheguei no escritório e de que forma que eu posicionei ele dentro da cidade de Guarulhos. Show. Né? Excelente. Bom, na realidade, minha formação técnica é em eletrônica. Então, eu trabalhei em bancada, consertando autorrádio, videocassete. Gente, eu não sei o que é autorrádio. E era de uma empresa que nem existe mais hoje. A empresa chamava-se Motorrádio. Era uma empresa que tinha 3 mil funcionários. E ela Aqui de Guarulhos? Não, era na Lapa. E eu morava em Guarulhos. Levantava às 4h30 da manhã para entrar às 7 horas no trabalho. Uau. Depois eu saía do trabalho 5 e pouco, alguma coisa, pegava trem, ônibus e fiz meu curso de eletrônica na escola São Judas, não, na escola São Camilo, no Tucuruvi, que já também não existe mais. Bem, e aí o início da minha vida, então, de trabalho profissional se deu aí. Terminei o curso e decidi fazer a faculdade de administração de empresas. Então, em 72, eu iniciei essa jornada na FIG, concluí lá por volta de 1979 e já fiz a faculdade de Direito. Perfeito. Né? Então, eu saí da administração e entrei na faculdade de Direito. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu já era gerente da empresa. E depois eu saí dessa empresa, fui para outra empresa de eletrônica na condição de diretor. Okay. Então, eu não advoguei nesse período, mas eu passei e deixei a minha carteira depositada. Certo. E a minha carreira, até eu diria para você, hoje eu advogo na realidade há 12 anos. Tá. 12. Mas, nessa minha jornada como diretor, muitas vezes eu atuava e utilizava o direito.
Porque você, numa condição de diretor, você participa de muitos projetos e é onde você tem muitos contratos. Você tem, às vezes, em determinado tipo de empresa, você também, a área de RH está subordinada a você. Então, toda essa política de RH, a questão da prevenção para que evite transtornos, né, de ações. Então, eu utilizei muito o direito na minha jornada empresarial. Mas chegou um ponto que eu falei, parei de ser funcionário e agora eu vou investir na minha carreira como advogado. Sim. Eu vou empreender na advocacia. E quando você começa, de certa forma, primeiro, que eu tive que me reciclar quase que totalmente, porque já tinha mudado a Constituição, as leis nós sabemos. Né? Você se formou antes de 88, verdade. Quantas coisas... Olha, eu me formei em 1985. Quando estava começando a Constituinte. Porque quando estava começando a Exatamente. Constituinte. O ano que eu nasci. Eu nasci depois. E depois eu comecei a advogar em 2012 como advogado mesmo. Foi quando eu comecei a advogar. Nós somos da mesma idade de advocacia. E aí, que legal. E aí, como eu vinha... primeiro que nós sabemos que todo jovem advogado, ele começa pegando tudo que tem para entender... Sim, clínico geral. Clínico geral. E eu também passei por esse processo. E aí, eu poderia ter me especializado em algumas áreas que eu me identifico mais, como a empresarial, porque a minha carreira foi dentro da empresarial. Sim, faz muito sentido. E acabei, quando você fala em empreender, e eu vim muito de empresa tudo é negócio para a empresa, eu também entendi que a advocacia, na minha ótica, deveria ser um negócio rentável e deveria ter uma gestão como se fosse uma empresa. E aí, se eu tenho na advocacia várias áreas do direito, por que não fazer de cada área do direito um núcleo de expertise para que eu possa explorar e aumentar o faturamento do meu escritório? Legal. Então, eu sempre tive isso na minha visão e tentei agir dessa forma. Hoje o meu escritório, ele tem a expertise no direito empresarial, porque eu nasci dentro da empresa, das indústrias, então eu tenho esse viés. E acabei vindo para o direito imobiliário, porque o meu filho tem uma imobiliária. E diga-se de passagem, eu tive muitos problemas com isso, porque eu sou Cabral Advogados Associados, e ele é Cabral Negócios Imobiliários. Meu amigo, vou lhe contar uma coisa. A gente até imagina. Quantas vezes eu sofri para poder justificar na nossa ordem, na nossa instituição, o porquê que eu atuava em duas áreas. Até eu explicar que uma empresa que é do meu filho, é dele, CNPJ separado e tudo, e a advocacia sou eu que a represento, isso gerou uma série de transtornos. Mas hoje, graças a Deus... São duas pessoas diferentes. Jurídicas diferentes. Né? Não só pessoas físicas, né? E tanto que, às vezes, aí a gente sempre teve essa preocupação, porque se você analisar bem, o direito ele é muito associado à imobiliária. Sim. Não só isso, ele é muito associado ao escritório de contabilidade. Sim. Ele é muito associado, às vezes, a uma construtora. Por quê? Depende diretamente ali de um advogado para estar assessorando. Então, se eles estão próximos, facilita. E a gente sempre teve o cuidado, eu ter o meu espaço, porém, quase que colado, ou no andar de baixo, outro no andar de cima, a imobiliária dele. A separação. Né? Mas até você explicar isso, olha, foi difícil. Né? Mas graças a Deus hoje está bastante claro, a gente mantém essa separação de todo, mesmo porque não faz sentido, né? Então o espaço físico é separado, gestão totalmente separados, então isso ficou claro. Mas são percalços que você acaba às vezes passando. Né? Então daí o motivo de eu ter hoje essas duas expertises, o direito empresarial, que vem da minha natureza mesmo de trabalho desde o início, e a imobiliária por estar assessorando ele. Então, realmente, a gente teve essa expertise. E hoje, a gente conta lá com 7 colegas no escritório, né? Que legal. E são divididos. Inclusive, tem até algumas outras áreas que a gente não coloca como expertise, mas como tem demanda, então nós temos colega atuando nessas demandas. Né? Então, eu diria que a minha veia de empreendedor, ela foi muito positiva nesse meu crescimento da advocacia. Olha, eu quando tinha 5 anos de advocacia, 5 anos, eu até comentei com a minha esposa, olha, falam que o Juscelino Kubitschek, que foi presidente do Brasil, na construção... Brasília, sempre falaram o seguinte, que ele fez 50 anos em 5 anos.
né? E eu diria para minha esposa, olha, e eu já estava chegando nos 50, e quando eu fiz 5 anos de carreira, eu falei, eu não acredito o que eu fiz em 5 anos, talvez eu não tenha feito nos meus 50. Por quê? Boa parte da minha carreira foi cedendo o meu conhecimento e gerando faturamento para o empregador. Uhum. E em 5 anos, eu construí uma carreira na advocacia e um nome dentro da cidade de Guarulhos enorme. Uhum. Então, isso foi gratificante. Mas depois eu vou até falar um pouquinho de como conseguir isso. Uhum. Em 5 anos, você realmente ser um destaque. Porque eu me considero... Porque Sim. eu frequento muitos locais e eu sou reconhecido. Então, é lógico que é muito ruim você falar de você mesmo. Sim. Né? Eu Mas ia falar, é que o Cabral, ele tava falando, eu ia comentar aqui que o Cabral, eu ando muito próximo dele, né? Nós estamos sempre transitando nos lugares. E esse homem é conhecido por todos. Eu falo, gente, porque ele, além desse carisma que vocês estão constatando aqui, o Dan também tá mais próximo, a gente aqui sente, ele é uma pessoa muito ativa, ele é uma pessoa muito mediadora, ele soluciona as questões. Ele é pacificador, ele não gera conflitos. Isso é uma qualidade. E eu queria agradecer, Cabral, por você estar aqui conosco, já de antemão, porque eu tenho essa admiração por você. A sua experiência de vida é muito bacana. Então, apesar, né, olha que interessante, os 3 aqui de histórias diferentes, de idades diferentes, mas que têm características diferentes que se somam. Então, é muito legal, acho que isso a gente aproveita muito. Então, o público, quem ainda não te conhece, vai saber agora que você, são poucos da cidade, talvez quem esteja vendo a gente do Brasil ou dos outros países, tenha essa curiosidade. Porque eu ia colocar justamente isso, Cabral. Como que você trouxe, é muito interessante, porque em algum momento a ideia do empreendedorismo, eu sei que hoje a gente já fala um pouquinho mais de empreendedorismo, ele em algum momento ele era antagônico ao exercício da advocacia. Como se isso não pudesse, tanto que a gente tem normas no próprio estatuto da OAB, com rigor e claro, a gente entende por que isso acontece, mas como você narrou aqui da sua experiência do empresariado, mas o que você aconselharia na sua experiência de ter vivenciado o empresariado, o dia a dia, uma rotina, e você trouxe isso brilhantemente porque você construiu o seu escritório, você hoje tem a sua linha de frente, a bancada de advogados. Como que você falaria isso para o jovem hoje? Porque você vem de gerações que pensam muito diferente e você se adaptou muito bem, na minha leitura, à realidade hoje que o mundo enfrenta. Então, o que você diria hoje para o jovem advogado, dentro desse seu carisma, dessa forma de, não só dentro do escritório, mas fora do escritório, de realmente se mostrar advogado, advogada? Como que você, pela sua experiência, falaria isso hoje para o jovem que está nos assistindo? Olha, Fran, como eu disse para você, né? Então, eu fiz uma carreira na área jurídica os 5 primeiros anos, eu entendo que eles foram fundamentais para a minha estabilização e para o meu crescimento de lá para cá, até hoje. Legal. Bom, então, primeiro começa com o quê? Você tem que estar preparado para aquilo que se propõe a fazer na área do direito. Então, se você escolheu a área do direito empresarial, direito trabalhista, seja qual for, direito tributário, direito criminal, seja qual for a área, seja realmente um conhecedor disso. E eu tive uma dificuldade ainda. Porque quando eu comecei, peguei a minha carteira e falei, agora eu começo a trabalhar, eu falei, mas só que eu não estou preparado. Eu tive mais de 30 anos fora da área do direito, da prática. Como é que eu faço? Bom, na época, a ordem aqui de Guarulhos, até que tinha algumas palestras, e eu me utilizei desse recurso para começar a me atualizar. Tá. Mas vou ser muito honesto com vocês. A CAASP é uma coisa... A CAASP, perdão. A AASP, da qual eu sou sócio até hoje. Associação dos Eu vejo com muito carinho essa instituição. Porque o que ela fez, o que ela propõe e faz de cursos de atualização é uma coisa... A qualidade, né, Cabral? Qualidade. Agora, você precisa ter o quê? Tempo e disposição. Porque eu saía de Guarulhos no final do expediente e começava às 7 horas e até às 10h30 da noite, saí de lá
e depois você pega metrô, Ali na ônibus. São Bento, ali, né? Na metrô São Exato, Bento, né? exato. Peguei muito também. E fui você muito fazer sabe, curso né, ali. falando até de segurança, a CASP mantém em cada Os esquina um seguranças. segurança para dar suporte. Acompanhar. Você já É. fez curso lá, né? Já. Impressionante. Então, É. são coisas que ficaram marcadas na minha O certificado vida. digital foi da ASP, não foi nem da É, o OAB, meu tá? também, Olha. Eu também tenho um carinho muito grande pela ASP. É, então, eu diria, precisamos ter formação. Você vai buscar essa formação. Isso eu acredito que é de responsabilidade do jovem advogado que está iniciando. Porque nós sabemos, a faculdade, ela te dá uma base. Né? Nós temos aqui na nossa ordem hoje a escolinha, que eles chamam de escolinha, que eu realmente detesto esse nome, mas enfim, escolinha da OAB, é uma semana, tem lá a sua proposta, que eu particularmente também entendo que não é suficiente, é muito pouco para quem quer fazer uma carreira. Então, você precisa ter um acompanhamento. E isso, infelizmente, nós não temos hoje. Mas, enfim, falando aqui do meu processo, então, foi esse, de buscar esse conhecimento. Alguma coisa eu consegui aqui em Guarulhos, mas muito pouco. E eu fui buscar lá na ASP, que realmente isso fez a diferença na minha vida. Inclusive, a ASP, ela fazia alguns seminários, alguns simpósios no sábado, lá no Teatro da Gazeta. Eu fui lá também. Congressos, né? Congresso de Direito Previdenciário, até inclusive. De Direito Administrativo, Celso Antônio Bandeira de Mello. Olha. Foi. Eu fui num congresso lá excepcional. Excepcional. E lá, quantos advogados tinham? Quando era na Gazeta, eu ia estar quase lotado. Quantos cabem no Teatro? 900, 800, 700 pessoas? De advogados. Isso mesmo. Depois eu quero fazer até um comparativo. Dos nossos grandes eventos aqui da cidade de Guarulhos. Você tem 700, você tem 900. Hoje eu escutei falar que o nosso congresso está tendo 1.500 ou 1.600 pessoas. Mas não são advogados. São alunos que merecem e precisam. Claro, com toda certeza. Mas quem precisa mais hoje é o advogado. É o jovem advogado. Quem precisa primeiro, né? Quem precisa primeiro, bem colocado. Primeiro é o jovem advogado. E eu diria até assim, primeiro o jovem advogado e segundo o advogado sênior, que sou eu. E talvez em terceiro, o advogado mais experiente. Talvez como você, Franco, como você, Danilo, são pessoas que estão muito antenadas com a tecnologia, a informação chega muito rápido para vocês. Ela também chega rápida para mim, mas só que eu não consigo acompanhar. Eu não tenho essa capacidade que vocês têm de entendimento, de transformar todo esse conteúdo que chega, eu não consigo. Eu precisaria desse suporte. E aí eu digo assim, eu vou ser bem honesto com vocês, eu não estou falando por mim agora. Desculpa, até me emociono um pouco, porque eu tenho convivido, rapaz, nessa minha trajetória na cidade de Guarulhos, não só na advocacia. Eu sou associado da ACE, eu sou associado da ASEC, eu sou associado do CIESP. Isso me custa dinheiro? Me custa. Mas isso me coloca na frente de quem eu preciso estar, dos empresários. Eu tenho um grande relacionamento com o pessoal da ASEAG, que é a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarulhos. São parceiraços, eu diria, nossos, seus, de você, meus também. E nós dependemos deles para girar o nosso negócio. O nosso mercado de trabalho, é lógico, a sociedade civil são os nossos clientes, mas no meu caso, que sou um escritório empresarial, eu preciso dos empresários. E os empresários quem são? Os profissionais liberais, ele é um empresário individual. Quando ele tem lá uma microempresa, uma construtora, também o pessoal que está na SEAG, o pessoal que está na CE, o pessoal que está no CIESP. Então, eu vejo que não tem alternativa. Nós precisamos estar no meio de quem nos necessita, de quem nos precisa procurar. Então, para que eles vão querer me procurar? Quer dizer, eu não vou esperar eles virem me procurar. Eu quero estar com eles. Eu quero me divulgar, porque quando ele precisar, ele já vai saber. Quando surgir a demanda, olha, ele vai falar. Cabral é um advogado, vou ligar para ele. Entende? Quem não é visto não é lembrado. É verdade, quem não é visto não é lembrado. E aí eu vejo hoje a nossa jovem advocacia, infelizmente hoje, aí falando um pouquinho mais aqui da nossa instituição, hoje ela é muito personificada na pessoa de alguns que controlam, que gerem. Eu tive aí muitos anos, mas chegou um ponto que eu já não me identifiquei mais. Porque eu sou uma pessoa
inicialmente, eu sou um voluntariado. Ponto número 1. Eu gosto de... Eu já atuei no Lions, no Rotary, na OAB, então nem se fala, foram mais de 10 anos entregando o meu trabalho para que a instituição pudesse realmente fazer, não só por mim, mas eu também queria, mas pelos meus colegas, porque eu sei o que eu sofri no começo. Então, ao invés da pessoa ter que sair daqui lá para o centro de São Paulo para se formar, eu esperava que nós estivéssemos aqui. E digo-se de passagem, eu quero fazer uma menção muito honrosa aqui a um colega nosso, que eu vou até citar realmente, o William Café. É um queridíssimo. Em 2 gestões da ordem, ele fez mais de 500 palestras. E vou dizer uma coisa, e aí eu quero dizer ao jovem advogado, é que ele tem obrigação de participar dessas palestras, desses seminários que falam sobre aquilo que ele pretende atuar. Sim. Por quê? Ali pode ser uma grande oportunidade, primeiro, de network. Você vai conhecer o palestrante, você vai conhecer outros colegas que também têm o mesmo interesse e vocês vão poder crescer nesse diálogo. Mas o importante mesmo é que você sai dali com algumas possibilidades ou de ingressar num novo segmento do direito ou se aperfeiçoar naquilo que você imaginava e você vai conseguir. Então, o advogado ele tem que estar permanentemente ativo, ou em formação, né? Ou visitando as entidades. Pode ser até de igreja. Eu conheço colegas aqui Sim. que têm um nicho de negócios na área jurídica e de clientes de igreja. Independente se é evangélica, católica. Não, por quê? Mas ele faz isso, eu acredito, não por interesse pessoal. Mas foi uma consequência. É um religioso e, naturalmente, ele foi se destacando nessa comunidade. E aí, o que não pode só é o advogado trabalhou naquele período dele, vai para casa, faz um trabalho, estuda alguma coisa. Não dá. Não é igual bater Nesse cartão. começo, você tem que girar. Tanto para se aperfeiçoar, quanto para fazer network. E aí, voltando então um pouquinho depois, que a gente pega para falar advogado, vocês vão me cortando, hein? Não, vocês vão me cortando. Você é a estrela aqui hoje. Por quê? Você é o convidado. O que eu vejo hoje, né? Falando do mercado de trabalho e os meus 5 anos que foram iniciados. Né? Eu, na realidade, olha, eu trabalhei então, foram 10 anos na Motorrad na Lapa, depois eu fui para Santo Amaro e por Imbu, e morando em Guarulhos. Quando eu comecei a advogar em Guarulhos, eu não conhecia ninguém. Porque a minha vida toda estava em São Paulo. Sim, e aí, como é que você faz? Não tinha mais empresário colocando dinheiro na minha conta no dia 5 e no dia 20. Sim. Nós vamos começar a gerar daqui para frente. Né? E aí, então, toda essa preocupação, se formar e como ser conhecido. Então, como ser conhecido? É você estar diante das associações. E eu tive que fazer 5 anos rodando para entender quais são as associações que tinha, como é que eu chego, como é que eu não chego. E o que eu quero dizer para vocês com tudo isso? Se a nossa instituição desse essa possibilidade para o jovem advogado, e aí eu também quero fazer uma outra colocação aqui honrosa. Nós temos alguns eventos na cidade que chegam a reunir mais de 1.000 empresários. E eu, particularmente, eu vou em todas. Porque lá está o pessoal que eu quero atingir. Sim. Lá é que eu quero trocar o meu cartão, ou quero fazer hoje, como se diz, eu quero pegar o contato e estabelecer um network com essas pessoas. São empresários. Sabe quantos advogados eu vejo nesses eventos? 5, 6, 7, 10 no máximo. Eu acho e eu entendo que a nossa instituição hoje, ela teria que fazer essa conexão com as entidades. Você sabe quantos engenheiros nós temos na cidade de Guarulhos e arquitetos? Quase 8.000 também. Nossa. Quase o mesmo Uau. número que o nosso. E são totalmente desassociados. Nós teríamos que ser uma irmandade. Trocar negócios. Porque é isso. Cada um respeitando o seu código de ética, Sim. o seu estatuto, mas eles são os nossos clientes. E está correlacionado com o direito imobiliário, né? Os Tam- campeão, você precisa de um Também. do engenheiro. Sim, Também. os laudos, né? Você vai fazer Os um laudo de regularização é, de área também. junto à prefeitura, Também. o engenheiro. Nós estamos numa cidade de quase 1.400.000, pelo censo é 1.300.000, 1.400.000. 1.400.000. É a 8ª cidade em termos de arrecadação Sim. do país. É uma coisa impressionante. Fora de série. E aqui nós estamos falando que nós temos dificuldade de arrumar emprego. Nós aqui numa cidade dessa, numa potência, É incongruente, né? alguma coisa está errada. Uhum. Agora, qual foi
a época em que eu vi um relacionamento nosso, né? Ou nós, advogados, tivemos a oportunidade de estar com o pessoal do Ciesp, que são empresários que fazem parte desse PIB maravilhoso, ou da própria associação comercial nossa, ou da ASEC de Cumbica. O potencial de empresas. Não, você vai lá, você não vê ninguém. A nossa ordem hoje, eu acho que ela precisa ter realmente essa visão. Colocar o jovem advogado lá e abrir também essas possibilidades para o mais experiente e também para o sênior. Eu entendo que hoje nós precisamos de uma entidade que seja plural. Número 1, primeiro. Porque se você não estiver bem no social, o resto não vai dar certo. Então nós temos que ser plural. Acolhimento, eu acho que essa palavra é uma palavra muito difícil e ela tem muita importância e ela precisa ser falada com muito critério e muita responsabilidade. Dizer de acolhimento, todo mundo pode falar. O grande problema é quando você tem que transformar a sua fala na prática. E aí eu sinto que nós temos esse problema. E num segundo momento, então, é você realmente proporcionar, então, essa interconectividade que nós temos que ter com o pessoal do Sebrae, com o pessoal das entidades. Eu ia te falar do Sebrae, que a gente vai trazer aqui do Sebrae. Olha que maravilha. Eu também teremos um convidado. E você estará na mesa. Você vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Porque ele vai falar justamente dos trabalhos que hoje o Sebrae tem, que muita gente da cidade não sabe. E não só de Guarulhos. A gente está falando de uma entidade que ela vai muito além das barreiras da cidade, mas a gente fala de uma questão local aqui, naturalmente, mas ele vai justamente expor o que o Sebrae tem para oferecer para o novo empreendedor, para aquele advogado que está começando. O foco, né? Claro, você tem guardado as devidas proporções das carreiras, mas ele vai estar aqui, aí então o Cabral vai também auxiliar, já que você está sempre conectado com todos eles. E vou dizer uma coisa, o que eu vejo? O Sebrae, eu tive a oportunidade de ter um relacionamento mais direto com o Sebrae, isso lá por volta de 2016, 2017 para 2018. Quando a atual gestão da entidade, da nossa entidade, né, da ordem, ela tentou e fez até preparou um curso junto com o Sebrae para justamente os empreendedores na área jurídica. Então, a parte financeira, a parte de marketing, mas há 7 anos atrás era diferente, hoje é uma coisa totalmente diferente. Mas foi feito isso. Eu participei da primeira escola que teve. Foi fantástico, foi fantástico. Só que, infelizmente, não tivemos mais, se perdeu. Não teve continuidade. Né? E eu, particularmente, acho o seguinte, o Sebrae hoje é uma das instituições mais importantes do país, e ela tem uma respeitabilidade lá em cima, no topo, como tem a nossa ordem. Né? Então, nós temos, e está aqui dentro da cidade de Guarulhos. Então, o que eu vejo, a nossa entidade, ela tem que ter um olhar amplo. Além de ser plural, ela tem que se relacionar com as entidades. E, infelizmente, isso eu não vejo. E isso prejudica quem? O jovem advogado, o sênior como eu. Graças a Deus, hoje o meu escritório, a minha situação está equilibrada, está tranquila. Mas por quê? Eu acabei dando sorte no caminho que eu escolhi. E com a experiência que eu vinha já. Mas eu ia te falar isso. Eu acho que a sua experiência de vida anterior não posso dizer facilitou, muito pelo contrário, te auxiliou, te deu suporte, a bagagem para que quando você adentrasse na advocacia, você soubesse que alguns caminhos poderiam te colocar ciladas. Então você a sua base já estava mais sólida para que você pudesse construir o seu novo prédio da advocacia. E sem dúvida nenhuma te preparou esse tempo todo que você ficou observando grandes empresários. Atuando, fazendo as empresas deles funcionarem. Você foi um ótimo observador, porque o processo do aluno é a observação. Você teve ótimos professores do empreendedorismo e quando você veio para cá, você não veio cru. Você já veio com uma expertise dessa questão do relacionamento pessoal, dos contatos com empresários, aonde eu devo ir, com quem eu devo falar, para poder desenvolver isso no exercício da minha advocacia. E até como você mesmo falou, Fran,
Obviamente que a gente fala de Guarulhos por sermos de Guarulhos, mas o que o Cabral fala, quem está nos assistindo, é só você parar e pensar de onde você estiver. Peraí, na minha cidade tem um Sebrae? Na minha cidade tem uma associação comercial? Tem uma Ciesp? Peraí, então o que ele está falando serve para mim. Serve para mim. Então, se minha advocacia não está caminhando, poxa, eu vou pegar esse conceito, eu vou na associação, eu vou no Sebrae, eu vou no Ciesp, ou procurar a nossa instituição de classe, a sua subseção, a sua seccional, de onde você estiver ouvindo, e falar, pô, ó, fui ali no DRS, eu assisti o DRScast, o advogado falou assim, assim, assim. A gente tem essa parceria aqui na nossa cidade? Não, não tem. E por que não temos? Não é verdade? É verdade. Porque, ao que me parece, e aqui já fica a minha indagação a você, Cabral, e aí você vai falar com propriedade, porque é um local que você frequenta, e parece que essas instituições estão nos esperando. O que falta é o nosso passo, e não o passo deles. Parece que a mão deles estão estendidas, e aguardando que os advogados apareçam lá, que se crie essas conexões, e a gente não tem a informação, ou não está sendo dado esse passo. E aí o porquê a gente não sabe. Né? Mas, enfim, é isso mesmo a impressão que eu tive dessa explanação que você me passou, Olha, nos passou? Você tem toda a razão, né, no que você acaba de colocar, e eu posso te dar um depoimento, porque como eu frequento essas instituições, como associado, quando eu chego, eu sou muito reverenciado. Olha, chegou a OAB. E eu falo, e é verdade mesmo, chegou mesmo. Aí o Cabral fala do númerozinho da OAB dele, OAB tal. E eu falo, e aí eu penso comigo, e chegou mesmo. Sim. Aqui tem um advogado hoje. Isso. Né? E que vai cuidar de todos vocês. Perfeito. Porque nós temos esse mistério, né, de manter a sociedade unida, que todos sejam respeitados, os seus direitos sejam também da mesma forma respeitados. Então, quando eu estou numa instituição, eu vejo que eles são. E eles me perguntam, Cabral, puxa vida, cadê a OAB? Né? Eu falo, não, tá lá, estamos lutando. Mas é isso que você falou, falta isso. Porque a hora que nós tivermos assim, a possibilidade da gestão, né, começar a fazer esses relacionamentos, abrirão portas para toda a advocacia. E aí sim, eu diria assim, que a nossa instituição é uma ordem para todos. Né? E hoje, infelizmente, eu vejo assim, né, é uma posição muito pessoal minha, ela não é para todos. E, infelizmente, uma parte dessa advocacia é que mais necessita ainda. Eu sei que o jovem precisa, o experiente precisa, mas o sênior que está terminando a carreira e pega uma série de alterações, tanto de legislação como de sistema de tecnologia, agora estão discutindo um EPROC. Fala no EPROC. Olha, eu fiquei, como advogado sênior, eu estou preocupado, porque eu acho que eu não tenho mais capacidade de aprender um novo sistema. Vou ser bem honesto com vocês. Sim. O ESAGE foi difícil, mas eu consegui me virar. E sabe como eu consegui talvez aprender um pouco? Com o jovem advogado. Porque no meu escritório, graças a Deus, nós temos. E que eu sei a importância deles. Sim. Mas quantos colegas não têm oportunidade de ter um escritório, ter um jovem advogado que possa lhe auxiliar? Eu sou testemunha de colegas me falaram, Cabral, eu estou deixando a advocacia. Eu não tenho mais condições de acompanhar. Essa sua fala, Cabral, foi eu conversei com uma advogada nessa semana com 30 anos, se não me falha a memória, de inscrição na ordem. Uma mulher advogada com 30 anos. E falávamos sobre o EPROC. Ela falou, eu não quero mais aprender. Eu não vou aprender, não quero. E você vê, ela tem um dinamismo, a mesma coisa, mas ela falou, eu já tô cansada. E aí a gente conversando sobre as dificuldades, ela falou, uma outra pessoa vai aprender e vai fazer para eu poder continuar. Mas olha isso, porque isso também se dá, essa repulsa de querer aprender, porque todos os métodos de aprendizagem, eles não amparam as particularidades de cada um. Para eu ensinar pro Danilo um sistema, o EPROC é de um jeito. Para eu ensinar para o Cabral é de outro. São faixas etárias porque nós estudamos em épocas diferentes. O formato do aprendizado é diferente.
Hoje, os nativos digitais aprendem de formas diferentes. Essa sensibilidade na educação, até para transferir o conhecimento, principalmente tecnológico, é que faz com que as pessoas tenham essa repulsa. Sabe por quê? Todos nós somos seres pensantes que nascemos para aprender e desejamos e sentimos prazer no conhecimento, na aquisição do conhecimento. O que nos faz não gostar de aprender? A forma de aprendizado que é imposta para cada um de nós. Esse é o maior problema. Quando as pessoas tiverem a sensibilidade, e a instituição principalmente tiver essa sensibilidade de saber que cada faixa etária vai aprender de uma forma, ela vai desenvolver metodologias diferentes, e aí sim ela vai abarcar o sênior, o jovem, o master e todos os advogados e todas as faixas etárias e todas as pessoas que assim desejam aprender. Às vezes estagiários ou pessoas de outras áreas, administradores de escritórios que não são, mas que desejam fazer para conhecer o sistema, por que não? Então, essa é uma falha no processo educacional, porque hoje a educação também passa por uma transformação. Aliás, ela é convidada a passar por uma transformação, porque as futuras gerações não vão mais aprender da forma que nós aprendemos. Isso é uma reflexão muito importante nesses diálogos, que eu nunca vi a abertura de diálogos nesse sentido. Como ensinar cada faixa etária, cada geração, para transferir o conhecimento efetivamente. A abordagem vai ter que ser feita de uma forma diferente mesmo, Sim. Né? E isso que o Cabral falou, do EPROC, você complementou, me remete a uma questão que nós já havíamos conversado num episódio anterior, sobre quando saímos do processo físico para o digital. Eu me recordo de ter lido uma matéria mencionando que uma série de advogados mais experientes desistiram da advocacia porque não estavam prontos para mais esse aprendizado, porque eles já tinham vindo da mudança do processo da Filipetinha lá no balcão do fórum para a inclusão do ESAGE, né? Isso. E aí agora ele sairia do ESAGE para entrar no sistema de peticionamento eletrônico, conversão de PDF, tal. Compressão. Enfim, um problemão. E aí o que o Cabral falou assim, e me lembrou imediatamente na hora que ele falou da falta de colaboração dos colegas, do Jefferson, do episódio da advocacia nos bairros, que ele mencionou essa questão da necessidade da gente, como colega, ser mais colaborativo, né? Do advogado mais jovem, ajudar o advogado sênior a passar por este processo. E aí isso me remete e o que você falou me levou até um pensamento. Porque, certamente que haverá diversos cursos sobre o EPROC, né? Mas assim, eu vou ter uma facilidade de pegar o sistema porque eu já estou adaptado com uma tecnologia. O advogado mais novo que eu vai pegar mais fácil ainda, né? E a mim, então? E aí você pega o Cabral, como ele mesmo falou, olha, eu vou ter uma dificuldade de assimilar. Será que não seria o momento da gente ter essa colaboração que o Jefferson falou, né? Exato. Eu peguei com facilidade, eu pegar o Cabral pela mão e falar, Cabral, senta aqui, eu vou traduzir numa linguagem que você compreenda. Perfeito, né? Porque quanto mais pessoas estiverem envolvidas no processo de aprendizagem, maior é a sensibilidade das particularidades. Nós somos seres muito diferentes. Somos seres humanos, todos seres humanos, mas somos seres muito diferentes, particulares, com valores diferentes e formas de aprendizados diferentes. Então, isso soma incansavelmente, indubitavelmente, com certeza. Até para a gente poder pensar, né? Porque é uma coisa que foi empurrado goela abaixo pelo Tribunal de Justiça para nós, né? A advocacia sem não foi consultada. Não foi consultada, então sim, a gente vai ter que lidar com isso daí. E é uma coisa que vamos ter que refletir. Como é que vai ser? E para que não haja aí uma evasão por parte dos colegas que já têm uma idade mais avançada ou que já estão um tempinho aí advogando, né? Isso. É uma coisa que a gente vai ter que refletir, vai ter que repensar bem. Porque isso, se a gente parar para pensar, veja, Cabral, não sei se você pactua, é uma forma de excluir. Sim. Você está segmentando. Eu ensino, eu crio um curso para que, de uma forma que o nativo digital tem facilidade. Até nós que não somos nativos digitais, nós nos esforçaremos, com certeza. Assim como o Cabral pode se esforçar e qualquer um que queira.
Só que o esforço nosso, ele é muito maior perto de um nativo digital, porque eu desenho um curso para o nativo digital. O Tribunal de Justiça veiculou o sistema como um sistema intuitivo, como se fosse uma pessoa qualquer que abrisse o sistema e pudesse manuseá-lo sem qualquer tipo de informação, e não é. Nós sabemos que não é. Quem trabalha com EPROC, eu tenho processo em Santa Catarina, muito pelo contrário. Eu gosto de tecnologia, trabalho com coisas tecnológicas desde sempre. Quando eu tive o primeiro contato com o EPROC, eu tive dificuldades que até hoje, quando eu vou fazer o peticionamento, eu me programo para fazer antes, porque eu sei das dificuldades que eu vou ter ali diante do sistema. Então, a gente precisa soltar essa reflexão para o pessoal que está assistindo. Será que a forma que está sendo ensinada não é uma forma que exclui em vez de incluir, atrair e realmente atingir o propósito? É uma reflexão. O Cabral, agora a Fran falou essa questão do sistema de Santa Catarina e tal, outro estado, aí isso aqui já me veio à cabeça uma indagação a você. Nessa questão do empresarial, vocês são mais... O seu ramo, o escritório, obviamente, deve ter uma série de coisas, mas assim, é mais judicialização ou tem mais consultivo, mais administrativo? O que predomina mais assim no empresarial? Então, no empresarial você tem várias vertentes, né? Tá. Então você tem a área de RH. O RH é que normalmente gera mais demanda. Tá. Mas, por um outro lado, também te possibilita para o advogado oferecer serviços de consultoria, se ele ainda não tem essa empresa, de fazer basicamente um compliance. Porque você vai adequar toda aquela operação dentro da legislação, verificando se os procedimentos, se as normatizações internas atendem os requisitos legais. Porque, normalmente, uma demanda trabalhista, eu diria, um grande percentual é por falha da empresa. Né? Tem aquelas que não tem jeito. O funcionário quer sair, entendeu? Arruma mil dificuldades, ou arruma 1000 problemas para poder gerar a demissão dele. Né? Mas se você tem uma empresa, mesmo que pequena, né? E você tem um advogado que na hora de contratar, começa pelo contrato de trabalho. Seu contrato está de acordo? O que você está contratando com ele, o que ele vai fazer na realidade, está no contrato? Vai daí. Né? A questão de segurança no trabalho, a questão da CIPA, se ele é uma indústria, mas eu forneço EPI para ele. Não basta fornecer só EPI. Você tem que fornecer EPI, você tem que orientá-lo, treiná-lo, e também não basta, você tem que documentar isso também. Então, existe uma série de... Né? Então, na área do RH, mais judicializada, embora tem muita coisa consultiva, e eu diria até administrativa, por implantação de um compliance. Né? Agora, quando você pega a área comercial, ela é mais contratos. Né? E aí, às vezes, tanto é que vocês veem, hoje, e é um segmento que meu escritório está entrando assim, está tendo bons resultados, e vale para você, jovem advogado, são franquias. As franquias estão crescendo. É verdade. E isso está gerando alguns problemas nessa comunidade de negócios. Às vezes a pessoa trabalhou ao longo de muitos anos, pegou aquele dinheirinho dele lá, o 10 mil, porque agora tem franquia até de 10 mil. É isso que eu ia falar, eu tô vendo franquias pequenas, até eu vi uma na Exame de 5, desculpa te interromper, a partir de 5 mil você já consegue investir numa franquia. E aí eu diria para vocês o seguinte, olha, hoje você abrir uma empresa, eu entendo que é mais ou menos o seguinte, é que nem comprar uma casa. Sim. Consulte um advogado especializado na área. Porque essas franquias hoje, elas começaram, franquias no Brasil, em valores bem altos. Quem fazia franquia no Brasil? As grandes empresas, McDonald's, são essas grandes redes, né? Depois foi baixando o nível, aí quem tinha uma pastelaria dava certo, então começou a vender franquia de pastel, de lojas, então tem N modelos hoje de franquia, inclusive. Só que tem uma coisa, o que às vezes se escreve, né, na proposta do franqueador ao franqueado, né, que é o chamado COF, né, não condiz com a realidade, nem a realidade do que ele tem no momento como direção do negócio, ou seja, ele tem 1 ou 2 ou 3 redes que estão na mão dele, às vezes nem isso ele tem mais, ele vende a ideia. E aí o franqueado que trabalhou numa metalúrgica ou como
operador, ou como gerente, ou como diretor, juntou lá, sei lá, entre 10 mil e 200 mil, e falou, eu vou investir numa franquia. Investe. Logicamente que a franquia, ela não é certeza. Não. É uma possibilidade. É a marca, pronto. E né? Nada na vida é uma certeza, Exato. né? E que depende. Só a morte e os impostos. Depende. Essa é pra mim. Olha lá. E que depende justamente do empenho do empreendedor, dele seguir à risca toda a orientação do franqueador, né? E que nem sempre isso acontece. E aí, quando a coisa falha, começa a falhar, não vem os resultados, o franqueador fala para o franqueado, fala para o franqueador, olha, e aí, não está dando certo, o que eu faço? Eu peguei um caso recentemente de um empresário em Guarulhos que investiu 500 mil numa franquia. Ele vem de um ramo totalmente adverso do ramo que ele entrou, que foi culinário. Não tem habilidade. Não sabia nem pegar na faca para cortar um tomate. Mas empreendeu. E aí, a coisa não andou. Em 60 dias, ele falou, eu vou fechar, porque eu não tenho mais capital, porque o retorno não está vindo. Ele ligou para o franqueador, o que eu faço? O franqueador falou para ele, dá os seus pulos aí. Mas, pô, como? Eu fiz tudo que você me pediu. Eu te forneci também. Eu não te forneci o curso? Eu não te forneci tudo? Agora, você tem que ver aí que não está dando certo. Então eu vou te mandar um consultor aí. Aí vem os consultores, são terceirizados às vezes. Nossa. O cara vem, olha, meu avião chegou, mas olha, eu saio às 16 horas, o que você precisa? Rapidinho. E assim. Então hoje você precisa tomar muito cuidado, porque aquilo que talvez fosse um investimento certeiro, não é mais. O sonho vira um pesadelo. Essa consulta demais. E isso vira um pesadelo, não só empresarial. Isso vai mexer com as suas finanças. E eu vou ser honesto com vocês. Eu sou casado há 47 anos. E eu sei, às vezes, quando uma família passa por alguns problemas financeiros, se você não tiver uma família muito forte e unida, você atinge e você acaba com a família. E quando acaba com a família, você volta a estacar zero. Desestrutura, né? Então, hoje, esse segmento que a gente falou, agora, olha aí, jovem advogado, né? Franquias. Quisera eu, hoje, na nossa instituição, ter aqui algumas pessoas com expertise. Eu tenho expertise operacional, mas não para poder treinar, orientar como entrar nesse segmento de mercado. Apreciar, analisar um contrato não de temos, franquia, né? Não temos ninguém. Diga-se de passagem, eu elogiei o nosso William Café, que fazia... Quantas vezes eu não fui assistir palestras que ele promovia, e eu falava assim, eu vou começar a explorar esse nicho de mercado. Tá aí, pessoal, se vocês tiverem interesse, põe nos comentários aí, traz um especialista de franquia, a gente vai atrás. Coloca nos comentários se vocês tiverem interesse, a gente vai atrás de já que você falou, só vou fechar então esse negócio de oportunidades. Outro nicho de mercado para o jovem advogado. Só que nós precisamos, nós como advogados, como instituição, oferecer isso para eles. O quê? Olha aí, pode anotar, hein, pessoal? Vocês estão me ouvindo aqui, né? Aqui, essa é a sua aqui, ó. Olha, licitações. É um nicho de mercado hoje fantástico. Agora com a mudança da legislação que ficou muito melhor, diga-se e o de governo, passagem. quando eu digo não, licitações legais ou ilegais? Não. E olha, e vou dizer aí legal a gente ir com mandado de segurança. Com lobby ou sem lobby? Nada disso, nada de cartel. Estamos falando tudo na legalidade. E aí eu diria para vocês, com a mudança de postura dos nossos governantes, tanto da esfera federal, estadual e municipal, hoje eles querem que o empresariado, em todos os segmentos, participem das mais variadas formas de licitações. Sim. Mas como é que você entra nisso? Tem que trazer alguns especialistas. Sim. E nós temos aqui na cidade algumas pessoas que conhecem isso muito bem. Eu tenho um ex-aluno que a gente encontrou. É verdade. Lembra? Verdade. Ele acabou de se formar, jovem advogado, e ele já traz a expertise, já o conhecimento, a vivência na licitação, e ele pegou a transição da lei, inclusive, porque ele atuou muito mais com a 8666, e agora ele também, então, é um mercado incrível. Só queria te fazer uma pergunta, Cabral, antes da gente mudar para licitações, porque foi muito legal você ter falado de franquias. Eu particularmente gosto muito desse nicho, mas confesso que tenho que estudar um pouquinho mais. Eu ia te perguntar, porque assim, os contatos que eu já tive alguns contatos com contrato de franquia, e esse contrato, o que você falou é muito pontual.
normalmente eles chegam quando justamente deu um problema na franquia, o empresário que investiu está passando por um problema que ele sabe que pode quebrar todo o investimento e ainda deixar ele com dívidas, porque ele investe numa estrutura. É surreal algumas coisas que eles exigem. E aí, o que eu fiquei perplexa, analisando esses contratos, estudando, é a quantidade de exigências que se põem. E aí eu não sei se você pode nos esclarecer como que seria para o jovem ou quem esteja querendo entrar nesse mercado bem específico, como você já tem mais experiência, qual seria o caminho para ele se profissionalizar num contrato de tamanha complexidade? Porque eu acho que foi um dos contratos mais complexos que eu vi na minha vida. Só antes de você responder, Cabral, para complementar, que foi legal que você falou essa questão do jovem, eu me lembro que no começo da minha profissão, eu tive um cliente, fui procurado, era um contrato de franquia. Sério? Que legal. E ele queria rescindir. E eu me deparei exatamente com esse problema que a Fran fez a pergunta. Então é legal mesmo. Olha, eu vou te falar de como e o que eu imagino que deveria ser, né? Eu sou apaixonado pela advocacia e sou mais apaixonado ainda para que todos os colegas advogados se deem bem na advocacia. Sim. Né? E eu luto justamente por isso, sabe? Eu quero ver todos bem, porque não é fácil você investir 5 anos numa carreira tão dura, te exige muito tempo de estudo e não só isso, mas como também ainda vai te exigido ao longo dos anos, porque o direito você está permanentemente se atualizando. Sim. E aí eu diria para você, a melhor solução que eu vejo, a ABF, Associação Brasileira de Franquias. Nossa, que legal. Eles têm vários cursos altamente bacanas que você pode fazer. Você pode ser, inclusive, um associado. Gente, que legal. Tem um custo. Para o jovem advogado, talvez vai pesar. Sim. No início. Mas às vezes, se ele também se programar, sim, fazer um investimento... É uma análise de cálculo, né? Mas se tiver demanda... Mas é uma programação. Mas você sabe, Fran, quando você fala isso, e é verdade, é uma questão de se programar, mas hoje, olha, eu quero colocar duas coisas aqui para vocês. Nós falamos de acolhimento, né? A questão do acolhimento é o que vocês acabaram de falar aí. Acolher significa você discutir políticas para cada necessidade de grupos da advocacia. Tem que ter uma política para o jovem advogado, para o mais experiente e para o sênior, que realmente sofre demais nesse encerramento de carreira. Principalmente se ele não foi muito bem sucedido ao longo. Chega agora, se for se aposentar com um salário mínimo. Olha, e teve a pandemia, Fran, eu tive a oportunidade de ver colegas que vieram buscar. Nessa época eu estava na gestão. Sim, sim. O presidente da época fez um trabalho muito bacana, mas eu soube que tiveram os colegas nossos que vieram buscar cesta básica. Que dó, né? Eu atuo também, ou atuava, que eu também me desliguei, na Comissão da Ação Social em São Paulo. Correto. O presidente lá, o doutor Arão, pessoa brilhante. E nós fomos entregar cestas básicas. Como que é aquela cidade aqui, que é onde tem os presídios? Franco da Rocha. Franco da Rocha. Boa. Falou em presídio. Que é o criminalista. Agora até sorriu aqui, ó. Olha, e lá o pessoal vinha pós-pandemia e depois teve aquelas enchentes naquela região que sofre sim, demais. teve. Verdade. E colegas nossos, passando por necessidades, nós saímos de São Paulo com van para entregar cestas, né? E não foi uma vez só, não. Gente. Aí, o que é acolhimento para mim? É isso. É entender, trazê-los e ver como. Agora, infelizmente, a nossa estrutura hoje, que eu vejo de ordem, até mesmo do Brasil, mais São Paulo, e Guarulhos, eu acho que ela está muito midiática. É mídia, é grandeza. E eu acho que a advocacia não precisa de tudo isso. Nós precisamos de menos. Muito menos, mas nós precisamos do quê? Do acolhimento verdadeiro e real e que transforme aquela situação de emergência do colega. Tem coisas que me emocionam demais. Eu tive um exemplo, há uns 6 meses atrás, eu entrei num comércio para fazer uma compra e me chamaram, Doutor Cabral. Eu, como sei que eu tenho bastante amigos, eu virei e olhei. O senhor não lembra de mim? Eu sempre
minha característica é ser gentil. Eu falei, claro, como é que você está? Tudo bem? Bom, olha, eu sou lá da FIG e tal, blá, blá, blá. Bacana. E aí, tal? Não, doutor, estou fazendo aqui uma segurança. Eu conheço esse Você advogado, conhece? você Então, comentou comigo, eu sei quem é. Então, Eu sei quem é. e aí isso me cortou. E eu falei, mas me conta, Eu conheço. doutor, eu não conseguia me colocar. E aí, como você colocou, a gente está fazendo um trabalho para tentar recolocá-lo dentro da nossa comunidade. Uhum. Porque eu não posso aceitar que eu vivo no meio de colegas advogados que são bem-sucedidos, outros se mantêm, mas estão bem com vida digna, e alguns colegas tendo dificuldade de sobrevivência. Eu não aceito isso. Mas- E aí eu entendo que a nossa instituição, isso é acolhimento. É ir lá, vem cá, vai sentar aqui, você não tem? O doutor Cabral, doutora Francine, doutor Danilo, o que é que nós podemos, que nós somos muitos. Sim. Isso é acolhimento. Não precisa a instituição, mas ela tem que fazer o quê? A comunicação. Aquele necessitado com aquele que pode hoje contribuir. E a mesma coisa serve para os jovens advogados. Tem que fazer essa conexão. E aí eu respondo essa pergunta que você me fez. Como esse colega pode entrar nas franquias? Não pode ir lá pagar na ABF cursos e tal. Não faz mal. A nossa instituição deveria promover esses encontros de colegas A partir das demandas. Isso, a partir das Quero fazer demandas, curso, encontros. né? Isso. E Uma você sugestão, né? e você proporcionando isso, você fez um network entre nós. E aí, podemos fazer uma parceria? Começa, você fez 2, 3 negócios, já sei, obrigado, vamos indo, o dia que tiver um caso maior eu te procuro. Nós precisamos disso. Então, nós precisamos disso entre nós, que nós não temos hoje. Uhum. Hoje eu vejo a nossa instituição totalmente destruída do ponto de vista de união. Né? Isso já vem de algumas campanhas, o lado de lá e o lado daqui. E eu defendo sempre a união de todos os colegas, porque todos nós somos advogados e advogadas, e nós temos que ter em cima de nós uma instituição que olhe por nós e olhe por aqueles que precisam mais ainda, promovendo conexões, formação. Olha, um povo educado, um povo sábio daquilo que ele tem que fazer, não tem jeito, não vai passar necessidade. É isso mesmo. Tanto é que você vai para os países europeus, lógico, depois da pandemia mudou um pouco, tem pessoas morando na rua, a gente sabe que tem. Mas antes desse advento, você não vê isso daí. Você não vê essa miséria que nós temos aqui. E o pior é que essa miséria hoje começa a estender até quase a nossa categoria. Quando eu vi aqui um colega falando, não sei se foi aqui nesse programa ou em outro, jovem advogado, R$ 1.500 por mês. Foi aqui. Foi aqui. Foi aqui. Foi. Então, Oferta isso te corta. de Agora, você vai fazer o quê? O escritório que está pedindo para que ele que possa pagar isso para ele, é porque também está em dificuldade, não consegue crescer. Sim. Nós precisamos de uma instituição que suba o nosso nível. O que é que eu sempre escutei aqui? As grandes empresas, que aí fazem parte do Ciesp, são os grandes empresas, eles não contratam advogado de Guarulhos, vão para São Paulo. E qual sempre foi a fala das pessoas que são, que eu diria, não vou nem chamar como instituição, mas que se personificaram, fizeram ou adotaram como política? Não, nós temos que valorizar a advocacia. As empresas têm que chamar o advogado de Guarulhos. Como? Se nós nem nos apresentamos para eles. Nós estamos aqui fechados na nossa casinha. Numa bolha. Eu não posso, numa bolha. Eu não posso. Olha, tem coisas que me deixam assim, chateado, mas muito emocionado de ver esse colega nosso na porta de um comércio tentando sobreviver. Sim. Literalmente. Eu sei quem é a pessoa, obviamente a gente não vai falar o nome, claro, por uma questão claro. de respeito, mas eu já tive a oportunidade de encontrar com ele 2 vezes e assim, eu tenho a mesma paixão pela advocacia que você tem, Cabral, e também não é diferente a Francine. Claro. Até por isso que estamos hoje os 3 aqui apresentando um podcast para falar de advocacia, né? Então, eu transformei o meu escritório num coworking para jovens advogados porque eu sabia a dificuldade que era abrir um escritório, porque eu passei por isso, né? E pensando justamente em ajudar os colegas, e eu tive a oportunidade de recebê-lo por 2, 3 vezes, e eu falei, olha,
o que eu puder fazer para te ajudar, a gente adapta, e eu estimulando ele, eu falo, ó, você não consegue vir toda semana, todos os dias da semana? Vem um dia, vem 2 dias, mas vem. Você precisa começar, você tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo sempre é mais difícil, né? Mas você tem que dar o primeiro passo. Falei, a gente vai ajustando para você, fica tranquilo e tal. Mas assim, ele tá com uma sede muito grande de querer começar, né? Mas é difícil. E é difícil quando você não tem o acolhimento, como o Cabral falou. Mas assim, eu quero complementar o que você falou, Cabral, que não basta apenas o acolhimento, é o acolhimento com empatia. Que é você se pôr no lugar do outro, né? Humanidade. Exato. Em primeiro lugar. Né? Então, assim, não é só acolher de... porta aberta, vem a hora que você quiser, né? Não, peraí, eu vou acolher, mas eu vou entender a sua demanda e o que eu posso fazer de fato para me adaptar à sua demanda, né? Eu acho que isso é importante, né? E isso se torna inesquecível, porque isso muda a vida daquela pessoa. Porque esse acolhimento da Cabral e o público que está nos vendo é muito flagrante, que as pessoas que recebem não esquecem. Elas não esquecem. E isso se torna uma grande corrente do bem. Porque lá na frente, quando essa pessoa estiver, e vai estar com certeza com um suporte, ela vai acolher os próximos. E as futuras gerações não precisarão mais ter a dificuldade de esperar o pior acontecer para ser acolhido, porque isso já vai acontecer naturalmente. Então, assim, eu já conheci histórias incríveis de pessoas que lembraram que foram acolhidas, e eu tenho certeza que esse colega, quando teve a oportunidade, e às vezes até uma insistência nossa de vem, pode vir, confia, vai, vem aqui comigo. Isso é muito legal, isso é muito importante. É verdade. Ô, Cabral, você falou um pouquinho do direito empresarial, legal. Eu não queria deixar passar batido um pouquinho do direito imobiliário, que vocês atuam lá também. Fala um pouquinho pra gente do que mais você tem lá, se é mais judicialização, se é mais administrativo. Conta um pouquinho dessa parte pra gente. Claro. Na parte da advocacia em si, nós temos lá demandas da relação de locatário e locador, as tradicionais. Então, são demandas, principalmente num país que sempre teve dificuldades de estabilização. Mesmo com a nossa moeda sendo estável, o Brasil sempre teve oscilações, né? E o poder econômico das pessoas, que não cresce, quando cresce depois cai. Então, sempre tem essa sazonalidade. Então, essas demandas, né, que são diretas entre contratos de locação, são demandas regulares que tem. E aí eu diria até para você o seguinte, como é um país que tem muita sazonalidade no poder aquisitivo, isso reflete diretamente naqueles que não têm ainda uma estabilidade, ou seja, moram de aluguéis. Uma hora tem que sair do aluguel para ir para o mais baixo, nunca para o mais alto, embora tenha, mas a tendência sempre é essa, perdi emprego, caiu o meu poder aquisitivo, eu preciso mudar para cá. Mas, e aqui vai uma outra dica para os advogados, principalmente para os jovens advogados. Às vezes você está num nicho de mercado e você atuando nesse nicho te abre outras possibilidades. Né? Foi o que aconteceu comigo, e aí eu diria até que é uma coisa que não é do meu escritório. Aí é uma expertise que eu acabei tendo ao longo dessa minha trajetória, que foi atuar em ações de reintegração de posse, né? De uso capião, de uma forma coletiva. E aí é um problema muito sério, porque você está mexendo com a vida das pessoas. Não, e quando eu falo pessoas, eu falo ela no sentido amplo. Da pessoa que tem 30 anos, da pessoa que tem 20, da pessoa que tem 3, que aí é uma criança, do recém-nascido, e na outra ponta do idoso, com 60 e com 70. Isso seria até mais ou menos tranquilo dentro dessa gravidade, se ainda você não tivesse algumas particularidades, pessoas enfermas, pessoas que estão em tratamento, então deficientes. Então, é uma complexidade muito grande. Então, hoje, eu em Guarulhos, eu vou dizer uma coisa para você. Grandes reintegrações de posse, eu basicamente eu atuo, eu acompanho. Né? E tudo isso por indicação, porque, na realidade, há cerca de uns 6 anos atrás, eu tenho um colega nosso, vou contar bem rápido esse caso. Eu estava no meu escritório, uma cliente ligou, olha, doutor, eu gostaria que o senhor advogasse para mim numa causa de um terreno que eu tenho, mas parece que nós vamos ser reintegrados e tal. Eu, como já sei que o processo está andando, aí também vai uma dica para os colegas jovens advogados,
procure primeiro olhar o processo, entender, para depois você poder dialogar e até cobrar os seus honorários e tudo. Quando eu vi o processo, se tratava de um processo de reintegração de posse com mais ou menos 250 famílias. Nossa. E eu ia divulgar para uma pessoa. Falei, puxa, é complicado, eu não tenho força nenhuma aqui. Né? E eu também não quero cobrar um honorário para não fazer nada, só ficar acompanhando e falar, tá indo assim, isso eu não faço. Aí eu vi que o advogado, por parte dos moradores, que seriam as pessoas que estavam lá, queriam ser reintegrados, é um amigo meu. Falei, poxa vida. Olhei para a advogada do lado do proprietário, é minha amiga. Falei, poxa vida, será que não dá para a gente... Primeira coisa, vou conversar com meus colegas. Aí conversei primeiro com meu colega por parte dos moradores. Aí ele falou, olha, a gente está tentando comprar a área, mas eles não querem vender porque eles acham que o povo aqui não vai pagar. Eu falei, puxa vida. E o pessoal quer, pode fazer contrato, vão pagar dele. Aí eu fui conversar com a colega. Falei, olha, será que não é possível? Não, eles não acreditam. Eu falei, poxa, mas se a gente fizesse um contrato? Porque aí, no caso, se a pessoa não pagar, a reintegração de posse vai ser muito mais tranquila. Porque é só mas você garantiu o direito de 249. Sim. Puxa, mas você acha que é? Eu falei, claro. Aí você deposita, né, aquela confiança que vai dar certo, e tem que dar certo, Sim. né? Porque está sendo feito tudo dentro da legalidade. E não é que deu certo? Depois de 90 dias de negociações, valores, como vai e tal, resolvemos uma reintegração de 250 famílias que iam perder a área, iam para a rua e conseguimos fazer. Hoje todos lá têm sua casinha e tal. Lindo. Então, isso é uma satisfação. E eu vi aí, e aí me indicaram com outro. Imagina a felicidade dessas famílias, a gratidão dessas famílias. E nós, como advogado, e você vê, e aí o nosso, às vezes, retorno, ele não é proporcional, ele é pequeno até pelo grau de trabalho que você... Mas tem uma coisa, o advogado, ele tem esse mistério de solucionar, de ajudar as demandas sociais. E às vezes elas não têm valor, mas a sua satisfação e o seu reconhecimento... E aí eu digo para vocês uma coisa, né? Quantos clientes não vieram depois por uma indicação Deus daqui, é muito bom, dali? né? Exato, você faz o bem, exatamente. você tem Deus o retorno. É muito bom, E vou dizer uma coisa, e esse legal. retorno ele sempre vem maior. Com certeza. E aí eu tenho outros casos. Hoje, atualmente, nós estamos em algumas situações, às vezes eu estou pelo lado do proprietário, mas eu sempre busco o quê? Aquilo que o advogado tem que ter, a justiça. Sim. E uma coisa que você colocou, que faz parte do meu perfil, e eu uso isso naturalmente na advocacia, é a conciliação. Sim. A gente tem que buscar sempre esse meio. Primeiro, porque você acaba com o sofrimento das duas partes. Sim. Porque quem sofre num processo é quem entra, e quem ingressa, o autor, e o requerido, a parte contrária. Sim, ninguém fica feliz. Ninguém. É dor de cabeça para os dois lados. E o advogado também. E se você consegue fazer isso de forma conciliativa, é bem legal. E falando em conciliativa, rapidamente ainda falando nas franquias, me perguntaram, né? Eu quero voltar um pouquinho lá. Você sabe que essas franquias hoje, você não pega um processo no fórum quase. Porque no próprio cláusula contrato... arbitral. Cláusula arbitral. Eu ia falar, porque eu tinha visto a arbitragem. E é uma advocacia administrativa. Que legal, que né? Olha. E é muito legal, e isso deveria ser estendido. Sim. Porque... que no Brasil é impressionante, tem lei que pega, lei que não pega. A lei de mediação e arbitragem, ela eu acho que tem mais de 10 anos, se minha memória não me trai, né? Tem mais de 10 anos. Eu tenho mais de 10 anos já, mais de 10 anos. Que eu lembro que quando eu fiz minha pós-graduação em processo civil, ela já falava. Ela já era veinha. Sim, ela já era veinha, né? Já tava... Mas não muito aplicada. Não muito aplicada. Inclusive, eu tive aula até com a Fernanda Tartucci, que é referência em mediação e arbitragem. Eles estão aí na alteração do Código Civil. Do Código Civil. Isso, exatamente. E eu tive aula com ela e tal, e falava-se muito em solução, como é que eles... Alternativa de solução de conflitos, isso, mas não pegou no Brasil, né? Assim, nos grandes contratos pega, né? O Allianz Parque, foi construído lá e tinha uma cláusulazinha de arbitragem no Allianz Parque. É que eu acho que, na verdade, o Brasil, isso aí foi uma professora do México que me falou, lá no México isso funciona muito bem, né? A solução do conflito por mediação, conciliação, não estou falando nem da arbitragem, mas predominantemente da conciliação e mediação, ela funciona, as partes entram num acordo e elas cumprem o acordo. O Brasil, ele é recordista em não cumprimento dos acordos feitos. Então, tem algo de muito errado.
Né? Mas aí a questão acho que talvez nesses contratos, como o Dan também bem falou, o Cabral também está bem colocando, que acho que os contratos maiores, onde envolvem partes maiores, mais bem posicionadas, há um esclarecimento maior das partes e aí eles chegam num denominador. Até também, me corrija se eu estiver errada, Cabral, o marketing empresarial, o litígio prejudica, não prejudica o marketing empresarial? Sim. Você sim. ter uma A execução de um contrato de franquia para quem está ali cedendo a sua franquia é pejorativa, não é? Não, com certeza. E geralmente esses tipos de contrato, além de prever a cláusula de resolução via arbitragem, eles também prevêem o sigilo, né? O sigilo. Eu me recordo que quando deu lá o Zuluzinho do Palmeiras no Allianz, o Palmeiras não podia falar nada, porque tinha uma cláusula de sigilo. É verdade. Então foi debatido numa Câmara Arbitral, e tinha essa questão da confidencialidade. Verdade. Você vê que eles mantêm ali né, muito a portas fechadas, né? E aí, terminando, então, de fazer sua resposta, então você tem lá, no primeiro momento, as relações entre locador e locatário, né? São revisões de contrato, ações de despejo, de cobrança. Depois você tem essa área que eu diria, são as áreas possessórias, né? Que é uma área bastante interessante. E agora, eu não digo recentemente, mas eu diria nos últimos 5 anos para cá, com mais incidência, uma coisa que o Brasil inteiro é assim, e agora estão tentando ver se consegue melhorar, é a questão da regularização fundiária. E que aí tem aquela lei federal específica que o município, em cima dessa, construiu, que são os REURBs, né? Ou eles são de caráter social ou não, mas você tem possibilidade de regularizar aquilo que você não conseguiria dar sequência. Tem um loteamento que já tem uma certa invasão, mas você conseguiu reintegrar, você tem que resolver aquela invasão e quer fazer o loteamento. Como é que faz? Você não consegue mais fazer um loteamento novo. Então, qual é a sua única saída? Sempre através de uma Secretaria de Habitação via REURB. E eu ia falar que aqui em Guarulhos isso é um grande então, problema. Eu não ia nem puxar para não vou nem puxar para cá. Mas o que precisa é um grande nicho para a advocacia. Isso, porque você hoje pode fazer isso, você conversando com os moradores, você orienta, quer dizer, você tem todo um embasamento, você orienta, faz uma associação de moradores, né? E aí você, junto com a secretaria, você vai pegar o que é que tem que ser elaborado, quer dizer, o plano de infraestrutura, que é o fundamental, e essa associação começa a cobrar, então, lá das pessoas que detêm a posse das áreas, vão pagando, ela vai fazendo um cronograma de execução, e dentro de algum tempo, logicamente de alguns anos, você vai ter uma área, pelo menos, urbanizada, com toda a infraestrutura, e o mais importante, legalizada, vai sair a sua escritura. Legal. É o que todo mundo quer. Né? E diga-se de passagem, isso não é só Guarulhos. Né? O estado de São Paulo inteiro, isso é cheio. Eu tive uma vez... A região aqui do Alto Tietê, né, também, Cabral, tem muitas demandas. Eu tive... Olá, jovem advogado, você está perdendo grandes oportunidades. É verdade. Mas olha, e isso, às vezes, também é de você... O grande problema que eu vejo também é que nós não temos comunicação. A nossa instituição, ela não se comunica com nós. Né? Nós não temos esse acesso. Nós não sabemos o que está acontecendo. Essas oportunidades, e aí eu diria para vocês, eu defendo muito, nós temos que nos comunicar de várias formas. Nas redes sociais, através de lives, tudo que for possível. Você tem que saber como é que você consegue alcançar. E nós tivemos já no passado uma Leis e Negócios, que era uma revista, né? E que eu particularmente, eu acho o seguinte, lembra? O que eu acho é assim, num país que você tem a legislação fortemente em mutação, você precisa estar informando. Ela não precisa ser no papel. Hoje ela pode ser no digital. Mas tem que ter alguém da nossa instituição que coloque lá. Fomentando isso. O INSS mexeu nisso. Quem é do INSS? Olha, deixa eu ver isso aqui. No empresarial mudou isso. Lembro dos informativos da ASP? A gente falando de novo da ASP. Eu lembro. Fantástico. Né? Então, isso te põe pelo menos... Opa, peraí, deixa eu entender mais. Aí você vai lá e entra naquilo que é específico e você estuda. Então,
isso seria uma grande oportunidade de nos informar. Depois você teria alguns nichos que são conversados, coloca lá os advogados, pô, que legal e tal. Então você precisa ter, e o que você bem falou, precisa ter uma estratégia de como formar. Eu acho que tudo isso se resume numa palavra: formação ou educação. Certo. Específica, né? Profissional. E é isso que nós precisamos. E comunicação. Comunicação na mais ampla forma dela. Tanto na visual, na falada, na escrita. E o que eu acho muito mais importante, que eu chamo também de forma de comunicação, é promover o network pessoal entre as pessoas. Meu amigo, isso gera uma série de oportunidades, de negócio. Você vê, hoje, e há um tempo atrás, quem fazia parceria? Quase ninguém fazia. Porque parceria, eu vou dividir metade? Não interessa. E eu me recordo bem, como meu filho tem imobiliária, corretor não queria saber de parceria. Eu vou pegar 6% disso. Para que eu vou dar para o outro? Meu amigo, hoje, pelo que eu ouço falar e ele me conta, é quase tudo 50-50. Um tem um vendedor, o outro tem um comprador, e vice-versa. Amigo, uma comissão, sei lá, de 10, 20 mil, onde eu trabalhei também lá em Alphaville, já estava tudo assim. E eu vou dizer uma coisa para vocês. E na advocacia é diferente? Não. Antigamente alguém queria fazer parceria? Não. Você sabe, toma conta. Agora, se você não sabe, passa para outro. Era bem assim. Sim. E hoje? Vamos fazer parceria. E eu acho isso importante. Mas nós poderíamos ter o fomento disso, através de encontros, né? Ou até a organização disso mesmo. Organização disso. A regulamentação. E começando isso entre nós. Sim. E simultaneamente com as instituições que nós temos dentro da cidade. Perfeito. Eu acho que tem que ser tudo network. Nós temos que estar conectados. A palavra é conexão. Legal. Não? E assim, foi bacana, Cabral, toda essa experiência, esse conhecimento que você nos apresentou hoje, porque assim, a gente falou muito durante a mesa do jovem advogado, né? Traz a ele uma vitrine de oportunidade que de repente ele não ouviu, mas também fica aqui uma mensagem para o colega que não é mais jovem advogado, porque o AB qualifica ele como jovem até 5 anos de atuação, mas que está perdido, não se encontrou, está na dúvida. Ou está infeliz. Ou está infeliz, né? Olha, existem outros ramos, ou até mesmo ali dentro do próprio nicho, outros caminhos a seguir, né? Muito então, assim, cara, foi fantástico. A gente aprende muito aqui nessa mesa. Deixa eu te falar uma coisa, ainda só para finalizar talvez aqui a minha parte. Falando de oportunidades, eu recebo, não sei se você ainda recebe da ASP, a revista. A revista? Sabe qual foi a capa desse mês da ASP? Qual? Fashion Law. É uma nova... O Fashion Law, a gente comenta, a gente tem que trazer alguém aqui pro Fashion Law. E por acaso, eu peguei e nem tive chance de ler. Pus a minha mala, por quê? Eu fiquei 3 dias em Campos e fui para lá. Minha esposa viu uma bolsa, falou, poxa, olha, igual aquela original. Eu falei, vamos ver o preço? Chegou na vitrine, ela falou, R$5.000. Eu falei, tá isso um pouco coisa, além. Tá? Aí eu falei para ela assim, puxa vida, né? Quanto vale uma similar? Né? Se a gente fosse encontrar. Essa é similar. Essa uma já dessa, similar é 5 mais mil. ou menos uns uns 30 mil. 20, então 30. E aí, eu lendo a revista, hoje existe uma lei que te permite você construir um produto ou fabricá-lo com base num produto de altíssimo padrão. Tem um nome específico. É que eu lembro do perfume, o contratipo, né? Exatamente. Tem um nome específico. Se você também, seguir a regulamentação. Tudo direitinho, pagar os impostos. Isso. Você pode usar um produto igualzinho e legalmente, talvez por 20% do valor, 30%. Sim. Agora, há um tempo atrás, eu falava, piratão. Exato. E a pirataria já está mudando.
Agora, Olha. quem ouviu falar nisso? Eu sei porque eu peguei a revista da ASP. Eu não li, então você já saiu na minha frente. Agora, Quer tá lá. É isso Também que eu não. digo. Isso não é uma oportunidade? Sim. E poderia estar onde? No nosso informativo. Meu amigo, são as coisas que estão acontecendo. E olha, e aqui eu acho que nem vai dar tempo de a gente falar de tecnologia. Mas eu queria até, sem vocês me perguntarem, eu gostaria, porque isso eu preciso falar. A minha faixa etária, de colegas principalmente, é comum a gente bater um papo e quando fala em tecnologia a gente já muda o assunto, porque não dá. Mas não tem jeito. Hoje se fala em inteligência artificial, se fala em jurimetria, e eu sinto a gente não ter tido a oportunidade de divulgar isso numa escala massiva para a nossa comunidade de advogados. Uhum. Não adianta você falar, né, ou fazer alguns eventos, não é suficiente. Nós precisamos chegar. É que nem mais ou menos o Bolsa Família, ele tem que chegar naquele que precisa lá no Amazonas, lá no Pará, tem que ir lá. Como é que eu chego lá? Nós sabemos onde estão os nossos colegas aqui em Guarulhos. Sim. Estão lá nos Pimentas, estão no São João, e aí eu faço algumas ressalvas também. Eu acho que quando a gente amplia a possibilidade de atendimentos mais fora do centro, não basta você colocar um ponto de atendimento. Você precisa realmente mostrar para esses colegas como eles podem advogar e ter mais clientes nessas regiões. É justamente como? Fazendo network com os empresários da região. Se tem uma associação ali de empresários, tem que ir lá no meio, se apresentar, quando que tem reunião. Então, e eu acho que isso falta, é você dar a ferramenta para o colega, como é que você consegue cliente de uma forma legal, respeitando o nosso estatuto, a ética, como é que você consegue? Ah, mas eu não estou no centro, onde você está? Mas não tem comércio? Hoje, a área dos Pimentas, do São João, são outras cidades, polos milionários. E eu conheço clientes que eram camelô, e hoje, naquele ponto que ele era camelô, ele comprou a loja de frente e construiu um prédio de 3 andares e continua com o mesmo segmento que ele tinha na banquinha. Hoje ele está lá no prédio instalado, é um empreendedor, empresário bem-sucedido. Legal. Ele esteve lá, talvez só pelo trabalho, pelo esforço dele. E como um advogado consegue se posicionar? Tem meios para isso. E nós precisamos discutir isso. Sim. O Sebrae está aí para isso. As grandes entidades já estão posicionadas. Então, eu digo para vocês, olha, eu me dói muito ver a dificuldade que a advocacia passa hoje. E é uma realidade, não é mentira, vocês sabem disso. Sim, infelizmente. E com tantas oportunidades que estão aí e não estão sendo divulgadas. Esse episódio de hoje foi sensacional. Foi muito. Conhecimento, experiência, emoção, né? Muitas reflexões. Muitas. Foi um episódio... Convites. Né? Bem sui generis, né? Muito, bem diferente. Bem diferente. Mas, infelizmente, chega ao fim. Né? Você tá ficando chato, porque você que fica terminando nossas conversas aqui. Aqui, ó. No ponto aqui, ó. Que é isso? Cantaram que... Rafael já falou ali, ó. Venceu. Foi. Cabral, brigadão aí por você ter vindo aqui. Putz, cara, que resenha maneira. Bom compartilhar toda a sua experiência de advocacia e de vida que você nos trouxe aqui. Dividiu com a gente, com quem está nos assistindo ou nos ouvindo, porque é bom lembrar que também estamos no Spotify. Eu quero encerrar, Cabral, com uma pergunta que eu faço para todos os nossos convidados. Resume em poucas palavras, Cabral, o que é a advocacia para você? É paixão. O Cabral é daqueles que certeiro. Ele é apaixonado pela vida e pela advocacia. Isso aí, a gente sente isso, né? É isso aí. Muito legal. Agora, eu só queria também até sugerir para vocês, eu acho que eu tenho uma história bacana. Quando eu paro para olhar... Tem. Deve se orgulhar disso. E é verdade. Mas tem vários outros colegas, Sim. advogadas, que também têm uma história maravilhosa e que serve de muito para a jovem advocacia. Legal. Porque eles podem desviar de alguns caminhos de insucesso que nós tivemos, eles podem desviar e serem mais assertivos.
Então, aquilo que nós demoramos mais, eu até diria que eu não tive esse problema, mas eu conheço colegas que tiveram, Sim. eles podem realmente sair fora disso e chegar mais rápido no sucesso, que eu quero dizer, o que eu chamo de sucesso? É estabilidade. É você ter dinheiro para poder manter sua família, os seus filhos, dignidade. E é isso. Agora, querer ser milionário. Não, é outro patamar. Não é o que eu penso. Né? Uma sociedade justa para todos. Perfeito. E que eu acho que a nossa entidade deveria ser. Tá certo, Cabral. Doutora Francine Delfino, mais um episódio que se encerra. Estamos aqui juntos, foi um grande aprendizado, muitíssimo obrigada, Dr. Cabral, Dan, pela brilhante apresentação também. Eu aqui estou na coparticipação, no copiloto aqui, e estou aprendendo muito, fico muito feliz. O nosso público, com certeza, está ganhando todo esse aprendizado também, compartilhando, e a gente quer que cada dia mais a gente possa ter na nossa bancada pessoas trazendo suas histórias para que a gente conheça e tenha também mais empatia. Por que não crescermos juntos? É o que a gente precisa. É isso aí. É isso. Pessoal, ficamos por aqui então. Não se esqueçam daquele combinho básico. Curte, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, porque toda quarta-feira às 14 horas vai ao ar um episódio novo do DRsCast. Beleza? Um banho de conhecimento jurídico. Um abraço, um beijo no coração e até a próxima quarta.